Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é bastante instigante e desafiador. Pode o nosso espírito ter influência na regeneração do nosso corpo? A gente sempre fala sobre poderes que nós temos de podermos melhorar a nossa vida, melhorar as nossas emoções, melhorar a nossa mente. Mas e o corpo? O espírito tem poderes para fazer com que, se houver alguma doença no corpo, o corpo se regenere? Então, esse é o tema de hoje. A primeira coisa que a gente parte de um princípio é que existe uma conexão, sem dúvida, entre a realidade material e a realidade espiritual. Numa outra oportunidade, eu já falei aqui sobre o que é, na verdade, o mundo material. O mundo material é simplesmente uma sombra, um reflexo da realidade espiritual. O mundo material é a resultante do mundo espiritual. O mundo material existe, as coisas materiais existem porque existe uma contraparte espiritual que está sempre existente, né? E daí, então, para cada coisa que nós vemos no mundo material, existe a sua essência, a sua fonte, de onde decorre, de onde nasce, de onde vem, fixado na realidade espiritual. Ou seja, a realidade espiritual ela tem precedência à realidade material, porque o objeto tem precedência à sombra, né? Se a gente disser que o mundo material é um reflexo, é uma sombra do mundo espiritual, então tudo que nós vemos é um reflexo, e o nosso corpo, que é um corpo físico que pertence à dimensão material, não deixa de ser um reflexo, uma sombra nesse sentido, né? A sombra é aquilo que fica para trás quando recebe-se a luz na frente, né? Então, a luz é a dimensão espiritual. O que nós vemos projetado no chão é só um reflexo, é uma sombra da realidade espiritual. Se isso é um fato, então, na verdade, o que acontece é que nós temos a, a essência, a realidade existente na realidade espiritual e não na realidade material. Portanto, a realidade espiritual tendo precedência, tendo o poder inato, inerente, o poder original, né, é essa realidade que pode definir como vai ser a sombra. Isso é muito interessante. Ou seja, nós temos sim poder para podermos transformar a nossa realidade física se nós soubermos como ativar, como fazer valer os poderes espirituais. Então, quanto mais claro estiver para a gente essa conexão entre o espiritual e o material, nós vamos ser capazes de entender essa inter-relação, essa correlação, essa íntima conexão, e a partir daí a gente pode saber que se a realidade material se encontra, digamos, defeituosa, problemática, a essência está na dimensão espiritual. E a dimensão espiritual que está precisando sofrer um ajuste. Agora, claro que é fato, né? A doença ela pode ser material, pode ser espiritual. Se eu sofrer um corte na mão, não adianta eu ficar apelando para a realidade espiritual para que o sangue estanque e o corte se cure, né? Porque aconteceu um fenômeno físico onde eu me cortei com uma faca e eu preciso levar ponto, preciso passar remédio, enfim, eu preciso curar aquilo que atacou somente a realidade física. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, eu diria, e eu não sou eu que digo isso, mas na verdade é Abdu'l-Bahá, o filho do profeta Bahá'u'lláh, que fala que a maior parte dos males físicos que nós temos tem a sua origem em um desequilíbrio espiritual. Entendam bem, desequilíbrio espiritual não significa um problema psíquico, uma demência, um desvirtuamento da minha realidade espiritual, mas tem a ver com as emoções, tem a ver como eu lido com a minha dimensão espiritual. Então, por exemplo, vamos a uma coisa bem simples e bem objetiva. Se eu nutro o meu corpo com alimento físico, ele vai ter força suficiente para se manter em pé, né?
se eu não comer, se eu não ingerir alimentos, se eu não beber água, se eu não cuidar do corpo físico, nutrindo-o de uma forma adequada, ele não vai conseguir se manter em pé. O corpo espiritual, essa dimensão espiritual, ela passa pelas mesmas leis. Ela precisa de nutrição. Se ela não for, a realidade espiritual não for devidamente nutrida, o que vai acontecer é que ela desmorona. E como eu disse, se a realidade espiritual tem precedência à realidade material, ela é anterior à realidade material, ela é a geradora da realidade material, porque a realidade material é só uma sombra, uma resultante. Então, se eu não nutrir o meu espírito adequadamente, eu vou passar por uma série de perturbações na minha realidade física. Nós ainda não sabemos muito bem como é que isso acontece, né? Mas nós podemos dizer que muitas doenças que a medicina hoje as define como sendo psicossomáticas, né? Ou seja, eu somatizo, eu trago para o meu corpo físico aquilo que acontece na dimensão da psique, e aí eu vou um passo mais para trás ainda, acontece na dimensão do espírito, da alma. Se isso atua na dimensão do espírito, ele vai ter um reflexo na dimensão do corpo físico. Então, eu consigo curar o corpo físico se eu tiver controle sobre a minha dimensão espiritual. E a primeira regra essencial para que eu possa ter todo e qualquer controle sobre a minha realidade espiritual é que eu preciso nutri-la. Como é que eu nutro a minha realidade espiritual? Eu nutro a minha realidade espiritual através da oração e da meditação. Eu nutro a minha realidade espiritual através do trabalho feito na forma de serviço à humanidade, onde eu me sinto bem por estar ajudando as pessoas a serem melhores, mais felizes, né? A se encontrarem, se realizarem. Então, o trabalho também é isso. O jejum é uma outra forma da nutrição espiritual. As minhas ações no meu cotidiano, no meu dia a dia, elas nutrem a minha realidade espiritual ou elas a desnutrem. Se eu promovo o bem-estar dos outros, eu estou nutrindo a minha realidade espiritual. Se eu promovo a tristeza nos outros, se eu promovo a revolta, ansiedade, preocupação ou o que quer que seja nas demais pessoas, eu estou, na verdade, prejudicando a minha realidade espiritual. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é um programa nutricional para a nossa realidade espiritual, que é uma combinação de oração, meditação, atos, realizações, o trabalho, a minha disposição em ser parte de um mundo em construção e aonde eu quero construir uma comunidade onde as pessoas interajam, se entendam, sejam felizes, se realizem, né? Então, a primeira coisa é a nutrição. Agora, quando eu faço a nutrição, eu começo a aprender a acessar a minha realidade espiritual. E como é que eu acesso a minha realidade espiritual? Esse é o segundo passo, através do diálogo com a minha realidade espiritual. Que diálogo é esse? É eu me avaliar, eu me analisar, eu perguntar para mim mesma, para mim mesmo, como é que eu estou, como é que foi meu dia, o que que eu fiz, por que que eu fiz, ajudei, prejudiquei, acertei o alvo, errei, fui correta, fui correto, trouxe alegria, trouxe tristeza. Essa autoanálise é que me leva a olhar o meu corpo espiritual. Quando eu consigo fazer essa autoanálise, eu consigo acessar determinadas dimensões do meu espírito que são responsáveis por se manifestarem no meu corpo. Então, a saúde corporal, por exemplo, ela certamente vai depender de alegria. Se eu vivo uma realidade angustiante, eu sempre estou em angústia, em ansiedade, em tristeza, eu não deixo a alegria tomar conta da minha realidade espiritual, eu certamente vou ter doenças. Agora, a questão é como é que eu reverto doenças. Então, eu tive uma doença e eu volto a dizer, nós ainda não temos pleno conhecimento de como se dá a dinâmica disso. Eu posso
asseverar a vocês, garantir a vocês que, uma vez havendo um desequilíbrio na minha dimensão espiritual, a minha dimensão física vai sofrer um desequilíbrio. Claro que não vai ser igual ao corte de uma faca na minha mão, né? Mas eu vou cortar certas partes do meu corpo, eu vou provocar certas realidades no meu corpo que se manifestam a partir do desequilíbrio espiritual, lembrando que o meu corpo é meramente um reflexo, uma sombra daquilo que é a minha realidade espiritual. Bom, então, quando eu, por exemplo, deixo com que a minha realidade espiritual se deixe dominar pelo medo, um remédio espiritual é necessário. Nós hoje seguimos uma solução muito da realidade física. Você tem medo? É síndrome do pânico. Tem que tomar um remédio. Eu não estou dizendo que eu tenha qualquer outra solução mágica para isso, mas o que eu estou dizendo é que medo é algo que nasce da minha dimensão espiritual. E que se reflete num desequilíbrio físico-químico do meu corpo, né? Toda a minha a dinâmica corporal se afeta por causa do medo. Bom, a medicina alopática tradicional, intervencionista, diz, ok, toma um remédio. E resolve o problema. A questão que eu convido a todas e todos aqui a refletirmos é: há uma outra forma de eu voltar à minha realidade espiritual e perguntar o que é a origem desse desequilíbrio, como é que eu posso reequilibrá-lo? O que falta na minha nutrição espiritual? Muitas vezes o desequilíbrio psíquico, né, ele nasce de novo, ele é uma manifestação corpórea, né? A pessoa fica fora de si. Mas se eu digo que o nascedouro disso está na dimensão espiritual, a pergunta é: qual o papel da minha nutrição espiritual, por exemplo, através da oração e da meditação? Como é que eu posso usar a oração e meditação para transformar essa realidade? Bom, então eu posso assegurar que há duas maneiras de se curar as doenças. Uma maneira é pela intervenção física. A outra maneira é pela intervenção junto à dimensão espiritual. A intervenção física, ela acaba, na verdade, sendo, muito provavelmente, uma forma incompleta de dar solução à questão. É como nessa analogia, né? Eu tenho uma goteira no teto da minha casa, e essa goteira se dá porque o cano que passa pela laje se rompeu. Mas eu posso tentar segurar a goteira botando uma camada muito forte de cimento e concreto e tapar a passagem da água. Eu não resolvi o problema do cano, mas eu resolvi o problema da goteira que me incomodava. Eu não vejo mais a goteira, né? Então, se eu não vejo mais a goteira, eu digo, ok, eu solucionei. Será que eu solucionei a minha dimensão da psique quando eu simplesmente tapo a goteira? Então, volto a dizer, nós temos essas duas possibilidades da cura através de meios físicos, da cura através de meios espirituais. A cura através de meios físicos, ela é, por excelência, a única cura se existe algo como, por exemplo, eu me cortei. Não vai ser a oração, a meditação, o jejum ou as boas ações que vão fazer com que eu resolva esse meu problema, né? Então eu preciso de uma intervenção física. Eu cortei a mão e eu preciso resolver isso, né? Muito bem. Agora, se eu posso tratar na dimensão espiritual, então aí eu tenho uma outra dinâmica. O tratamento da dimensão espiritual, ele exige paciência. Então ele não é uma intervenção imediatista, né? E nós nos tornamos muito imediatistas no mundo atual, né? Eu quero soluções rápidas.
Eu estou com dor de cabeça, me dá um remédio para acabar com a minha dor de cabeça. Eu estou com uma ansiedade muito grande, me dá um remédio para acabar com a minha ansiedade. Mas se eu quero tratar e eu quero me lembrar que o meu corpo físico é um reflexo do meu corpo espiritual, né, da minha dimensão espiritual, corpo nesse sentido desse reflexo, né, daquilo que é a essência, nossa essência é o espírito, eu preciso ter paciência. É claro que eu não vou ter paciência se eu tiver com uma dor lancinante me atacando, sei lá, uma parte do meu corpo. Eu quero uma solução rápida. Eu posso ter a solução rápida, mas eu preciso voltar para a dimensão do espírito. Ainda que para nós isso seja muito novo, né? Então nós sabemos, por exemplo, que sim, há pessoas que têm determinados poderes de cura através da impostação da mão. A mão como instrumento de cura. O que essa mão processa? O que essa pessoa processa? Muitas vezes nós somos capazes de, através da oração, da meditação, da intenção positiva, auxiliar no processo de cura de alguém que nós nem conhecemos e que está distante de nós milhares de quilômetros. Porque a dimensão espiritual não conhece distância física, a dimensão espiritual ela desconhece a necessidade de olhar olho no olho, né? Mas ela exige sim uma conexão, né? Precisa estar conectado. Como é que eu faço essa conexão? E essa conexão é que importa para a gente, né? Então, em resumo, voltando, pode o nosso espírito curar o nosso corpo? A resposta é simples e direta: sim, pode, desde que o desequilíbrio que há no corpo tenha sido gerado pelo um desequilíbrio na relação corpo-espírito. Se o desequilíbrio gerado no corpo se deve a uma ação física, né, eu queimei minha mão no fogo, houve um incêndio, eu tive que fugir do incêndio e meu corpo se queimou todo. Oração vai resolver? Eu acho pouco provável, né? Aliás, de novo, não sou eu que acho. Abdul-Bahá diz, ele mesmo, né, que se há um corte na mão, né, eu estou falando então queimadura do corpo, outra coisa, ele fala, para o corte ser curado e se estancar o sangramento, a oração pouco adiantará. Então não é ela que vai adiantar, né? Aí ele complementa, né, que o ferimento precisa apenas de um remédio material. Então, eu tenho que ter esse discernimento do que precisa do remédio material e onde está o remédio material. Porém, quando, e isso nós precisamos evoluir na medicina, na cura, no processo de cura, quando eu entender que o mal que acomete o meu corpo é um mal que nasce da minha dimensão espiritual, então como é que eu vou atuar em cima dela? Aí sim a oração tem sentido. E aí sim eu posso convocar os meus poderes internos para provocar uma reversão, né? Muitos, por exemplo, dizem que o câncer pode ser revertido porque ele acontece, em alguns casos, por conta disso. Então, um câncer, por exemplo, que acontece porque a pessoa foi exposta à radioatividade, foi um mal que nasce a partir do desequilíbrio puramente da dimensão material, né? Mas um câncer que nasce dentro do meu corpo, né? E nós conhecemos, cada um de nós conhece histórias de pessoas que passaram por processos de cura inexplicáveis, né? E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que a pessoa e aqueles que estão à sua volta, ou quem tem um controle sobre essa força espiritual, foi capaz de acionar essas forças e fazer com que essas forças se mobilizassem e viessem ao nosso socorro. Como nós temos dúvida se vai funcionar ou não vai funcionar, porque não adianta ficar também só na certeza de que acionar as forças espirituais vai fazer com que a gente se cure, pelo sim, pelo não, a gente fala, bom, então vamos pelos dois métodos. Aí eu me entrego a determinados métodos extremamente invasivos, cirurgias que arrancam pedaços da gente, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho a garantia de que se eu fizer oração eu vou melhorar, né? Mas muitas vezes acontece a intervenção, né? Vê-se que não há muita solução,
e você vai para essa dimensão do fortalecimento espiritual e a cura acontece. Então, sim, nós sabemos que há curas aonde as pessoas obtêm uma transformação a partir de uma influência da nossa força espiritual. Então, voltando à nossa pergunta inicial, é possível o espírito regenerar partes do nosso corpo? Se ele se acomete de um determinado desequilíbrio, uma determinada doença, sim, é possível. Como é que eu aciono isso? Através da oração, da meditação, das ações puras e elevadas, da busca de levar a alegria e o bem-estar a todos. Isso aciona esse processo, né? Exige paciência de um lado, mas nós ainda não temos um controle total disso, então nós acabamos tendo que também ir legítima e adequadamente apelar para os métodos materiais. Muitas vezes métodos esses são extremamente invasivos, extremamente violentos, eu diria, mas são a única forma que nós conhecemos, porque às vezes eu não consigo acionar a dimensão espiritual adequadamente, a pessoa pode morrer por causa de um tumor, né? E vai dizer, bom, mas eu tentei a oração. Eu falei, bom, mas nós ainda não sabemos fazer isso funcionar. O que nós sabemos é que o futuro da humanidade, sim, nós saberemos ter esse controle. Ainda nós não temos. Essa é a conclusão que eu trago para vocês. É um futuro não muito distante, mas não é um futuro tão próximo, onde nós teremos o controle sobre essas, digamos, convocações do nosso potencial espiritual para transformar a nossa realidade física. Enquanto isso não acontece, enquanto nós não chegamos a essa evolução fantástica que nós vamos alcançar no futuro, nós continuamos apelando para os dois lados, mas podemos começar a fortalecer mais o lado da dimensão espiritual e fazer com que o nosso corpo não dependa tanto das intervenções físicas mais radicais. É isso aí.